Bom dia, 19 de abril de 2025, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse o 30º vídeo, 30 vídeos até agora. Para quem está chegando hoje ao meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vou explicar. Estou fazendo uma série sobre uma entrevista do Drauzio Varela e o cantor Gilberto Gil. Essa entrevista está no canal Brasil, à disposição de qualquer pessoa no YouTube. Olha aqui para baixo, olha aqui, ó. Olha aqui para baixo. Eu estou vendo uma coisa, você está vendo coisa diferente. Você está vendo aí, aqui abaixo, você está vendo o link da entrevista. Entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. Quem está latindo aqui é minha cadela Frida, linda. Pois bem, clique aqui no link depois do vídeo, clique aqui e veja lá a entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Apenas 4 minutos, gente. 4 minutos. Isso não é nada. Nesse tempo de 4 minutos, o Gilberto Gil pede, de forma educada, que Drauzio Varela faça uma exposição sobre se ele, Drauzio, é ateu ou agnóstico. Aí o Drauzio explica lá para o Gilberto Gil. E o Drauzio faz 6 afirmações verdadeiras, 6. A primeira ele diz, o Drauzio: Gilberto, eu sou ateu. Eu sou ateu. A segunda afirmação do Drauzio: Gilberto, as religiões propagam vida depois da morte. E cada religião tem um pensamento diferente, uma ideia diferente de vida depois da morte. E eu não consigo acreditar nisso, Gilberto. Não consigo acreditar em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio Varela, ele diz: Gilberto, religiosos propagam por aí que os ateus, por não crerem no Deus deles ou nos deuses deles, os ateus são pessoas muito más, são pessoas que praticam maldades. E, Gilberto, as religiões não são o monopólio das boas condutas humanas. Nunca foi. A quarta afirmação do Drauzio: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem ou a pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, o princípio da fé religiosa é não contestar. O princípio da fé religiosa é apenas aceitar, sem questionar. O princípio da fé religiosa, Gilberto, é não perguntar por quê. O princípio da fé religiosa é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, a existência de um ser ou de seres invisíveis e poderosos que estão aí no universo, olhando para cada pessoa aqui na Terra, isso é uma quimera, isso é uma fantasia, Gilberto. Eu não consigo acreditar nisso. Então, eis aí, gente, as 6 afirmações do Drauzio Varela. E a série que eu estou fazendo aqui é sobre isso. Estou trazendo aqui comentários de ateus e comentários de cristãos, lançados lá no canal Brasil. Entendeu? Muitos comentários já aqui analisados. E vou trazer mais aqui, ó. Aqui, ó. Os comentários que estão aqui, ó, estão lá no canal Brasil. Procure lá e você verá. Então vamos aqui a mais comentários. E aqui o comentário de um cristão. Comentário de um cristão. Então vamos aqui. O cristão aqui se chama Diego. Diego.
Ele fez esse comentário lá no Canal Brasil há 2 anos. Pode verificar lá. Então ele escreve assim, entre aspas, né? Porque o Drauzio disse para o Gilberto Gil, não é? Que o princípio da fé é você não contestar. E aqui o Diego, que é cristão, ele está aqui criticando o Drauzio Varela. Diz o Diego aqui, que é cristão, que o Drauzio Varela falou bobagem, dizendo que o princípio da fé religiosa é não contestar. Ele está aqui, ele vai criticar o Drauzio Varela. Então vamos escutar isso aqui. Então o cristão Diego escreve assim, entre aspas, palavras do Drauzio Varela. O princípio da fé é você não contestar. Aqui ele colocou entre aspas porque é o Drauzio Varela falando, né? E o que é uma verdade, né? Quem estuda religião sabe que o princípio da fé religiosa é não contestar, é aceitar, apenas aceitar, sem contestar. Isso aí é a cara da religião, da fé religiosa. E aqui o Diego diz que o Drauzio errou quando disse isso. Então vamos lá. O princípio da fé é você não contestar, entre aspas. E aí o Diego diz, ó, isso é o que o Drauzio pensa, viu aí? O Diego está dizendo que o Drauzio errou, que o Drauzio Varela errou quando disse que o princípio da fé religiosa é não contestar. Ele está criticando o Drauzio aqui. E ele coloca aqui Hebreus, aí vem a passagem em um livro que está no Novo Testamento. Vamos analisar isso aí. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E aí ele escreve assim, ó. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz, a fé religiosa, né? A fé é a demonstração clara de realidades não vistas. Isso aí está no livro de Hebreus, Novo Testamento. Quem escreveu isso aqui escreveu uma grande bobagem que vou explicar aqui agora. E aí ele continua, o Diego, não é? Criticando o Drauzio. Ele diz, ou seja, a fé deve ter embasamento em fatos e provas. O que eu digo sempre aqui, gente, com comentário de cristãos, hein? Nada contra as pessoas, contra os cristãos, não. Nada contra o Diego, não. O que estou criticando aqui é o que o Diego escreve. É o que o cristão escreve. Ele não escreve coisa por coisa. Você entendeu? E ele diz aqui no final, ou seja, ele diz que a fé religiosa, a fé cristã que ele tem, o Diego, ele diz que deve ter embasamento em fatos e provas. Ou seja, o Diego aqui, que é cristão, ele escreveu um texto aqui que nem ele sabe o que está escrevendo. O que ele diz aqui não é verdade. E ele se perde aqui, totalmente perdido. Ele está totalmente perdido, dizendo que a fé religiosa deve ter embasamento em fatos e provas, que a crença dele em Jesus e em Deus está a crença dele baseada em fatos e provas. Gente, é para você morrer de rir. Na verdade, o Diego, aqui o cristão Diego, ele nada sabe sobre fé religiosa. Nunca estudou. Nunca. É por isso que ele escreveu aqui. Ele está mais perdido que cego em tiroteio. Entendeu? Vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira parte, aqui o final. Só o final. Ele diz assim. A fé deve ter embasamento em fatos e provas. Vamos ver aqui. A fé religiosa, porque existem fés que não são religiosas, não é? A fé pública, um documento de identidade, tem fé pública, um documento. Você está com um documento na mão, uma identidade, um CPF, tem fé pública, mas não é fé religiosa. Agora, cristianismo é fé religiosa. Então veja, a fé religiosa, qualquer fé em deuses,
em espíritos, em demônios, em almas, qualquer fé religiosa, ela não é baseada em fatos e provas. E ele diz aqui, o Diego, que a fé deve ter embasamento em fatos e provas. Não! A fé que ele tem em Deus, o Deus aqui dele é o Deus da Bíblia, dos Hebreus. A fé que ele tem em Deus não é baseada em provas e fatos. Não existem fatos e provas sobre deuses. Os deuses são uma coisa, são seres abstratos, entendeu? São ideias, como Papai Noel, bicho-papão, etc. Não existe prova para provar, não existem provas para uma pessoa acreditar em Papai Noel. A pessoa acredita, muitas pessoas acreditam em Papai Noel, duendes, bicho-papão, não é? Não existem provas. É uma crença não baseada em provas, em fatos. A mesma coisa deuses e também Jesus. A crença em Jesus não é baseada em fatos, em provas. Não existem fatos e provas. A fé é uma coisa gratuita dentro do cérebro humano, a crença, entendeu? Então, fé religiosa nada tem a ver, não existe prova para isso. A pessoa diz, eu creio em Jesus. A pessoa não precisa de provas para dizer que crê em Jesus, entendeu? Eu creio em Deus. A pessoa não precisa de provas. A pessoa não precisa provar que Deus existe para ela crer, porque crença religiosa não depende de fatos e provas. E aqui está o cristão Diego, mais perdido que cego em tiroteio, está dizendo que a fé deve ter embasamento em fatos e provas. Não, nada tem a ver com fatos e provas. A fé religiosa. Entendeu? Aí ele diz aqui que ele contesta, porque o Drauzio disse uma verdade. O Drauzio Varela diz, não é? Que o princípio da fé é você não contestar. E é verdade. Você não pode contestar. O cristianismo aqui, estamos tratando de cristianismo. O cristão não pode contestar as doutrinas criadas por cristãos. Por mais absurdas que elas sejam, o cristão não pode contestar. Não pode. Quer ver um exemplo? O cristão católico, por exemplo. O cristão católico, ele não pode contestar, por exemplo, a subida da Virgem Maria também aos céus. Porque um Papa católico, os cardeais católicos, juntamente com o Papa católico, há muitos e muitos anos, eles criaram essa ideia de que a Virgem Maria, mãe de Jesus, também subiu aos céus, como Jesus subiu. Essa lenda do cristianismo. Então, os cristãos católicos, eles devem aceitar essa doutrina aí, a Assunção de Maria, que a mãe de Jesus subiu aos céus. O cristão católico deve aceitar isso aí sem contestar. Viu aí? Então, o cristão ele tem que ter fé de que a mãe de Jesus subiu aos céus, o cristão católico, hein? O evangélico não acredita nisso. Então, o cristão católico ele tem que aceitar isso aí, ele não pode contestar. Viu aí? O princípio da fé religiosa é não contestar, como diz o Drauzio Varela. E por aí vai, não é? E por aí vai, entendeu? O cristianismo diz que Jesus subiu aos céus. Ninguém subiu aos céus. Os cristãos foram buscar isso aí lá no Velho Testamento. Os cristãos. Lá no Velho Testamento, nas lendas ali, hebreus também já subiam aos céus. Entendeu? Então, o cristão, ele não pode contestar isso, que Jesus subiu aos céus. Quem estuda cristianismo, até mesmo teólogos cristãos que estudam o cristianismo, eles sabem que Jesus nunca subiu aos céus e nem vai descer. O Papa Francisco sabe disso. No fundo, ele sabe disso. Então é isso, gente. O princípio da fé é não contestar. Você não tem que contestar, você tem que aceitar. O cristão católico aceita, mesmo sem querer, aceita que a mãe de Jesus, Maria,
subiu também aos céus. Os evangélicos não. Viu aí? Aí ele vem aqui com Hebreus. Vamos lá agora a Hebreus, que está na Bíblia, né? No Novo Testamento, o livro de Hebreus, falando sobre fé. Um erro também lá no Novo Testamento. Então veja, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, eu coloquei aqui na íntegra. Está escrito assim sobre a fé religiosa. Veja o erro. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Leia depois. Está escrito assim: ora, veja bem, ora, a fé religiosa. Frida, ora, a fé é a fé é a certeza, olha o erro aí. A fé religiosa, lá em Hebreus, hein? A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Viu aí o erro lá em Hebreus, no Novo Testamento, sobre a fé? Dizendo que a fé é a certeza, veja, fé religiosa nada tem a ver com certeza. Fé religiosa, certeza. Não, crença. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha aí. Se as coisas não aparecem, as coisas são esperadas, então não existe certeza. Entendeu? Porque em Hebreus está dito que a fé é a certeza de coisas que se esperam, que ainda não apareceram. Então, se as coisas não apareceram, as coisas são esperadas ainda, você não pode ter certeza. Viu aí o absurdo do Novo Testamento? Em Hebreus, a fé, aqui está, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Viu aí o erro? E o outro aqui, a fé é a certeza, é a convicção, olha aí, de fatos que se não veem. Viu aí o erro também? Em Hebreus está dito que a fé religiosa é a certeza, você tem certeza sobre fatos que se não veem. Viu aí como a impossibilidade? Ora, se você não vê os fatos, você não pode ter certeza. Viu aí o absurdo? Quem escreveu aqui no Novo Testamento sobre fé religiosa, o erro, a ingenuidade, dizendo que a fé é a convicção de fatos, veja bem, que se não veem. Ora, se você não vê os fatos, se os fatos não aparecem e você tem fé, não pode haver convicção. Quando você tem convicção de alguma coisa, você não tem dúvida alguma. Entendeu? Então aqui está o erro, gente. O cristão Diego aqui não entende nada sobre o conceito de fé religiosa. Ele dizendo aqui, contrariando o Drauzio, ele dizendo que o Drauzio errou quando diz que o princípio da fé é você não contestar. Ele diz que o Drauzio errou. E ele diz que a fé é a demonstração clara, veja bem, demonstração clara de realidades não vistas. Ora, se você tem realidades que não são vistas, não são percebidas, então você não pode ter certeza. Viu aí o conceito errôneo que está no Novo Testamento, em Hebreus 11, 1, dizendo que a fé é a demonstração clara de coisas que não se veem. Veja o absurdo. Se você não tem a demonstração, se você não vê essas coisas, você não pode ter uma demonstração clara de algo que você não vê. Viu aí o absurdo de Hebreus? E dizendo que fé religiosa é a convicção de fatos, olha aqui, convicção de fatos que se não veem. Ora, se você não vê o fato, você não percebe o fato não se faz presente, é impossível você ter convicção sobre os fatos. Percebeu a ingenuidade da afirmação em Hebreus? Está lá, Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Leia e estude isso aqui. Entendeu? Então você vê que o comentário do cristão Diego
Não tem sustentação alguma. Ele está mais perdido que segue em tiroteio. Ele nem tem ideia do que ele escreveu aqui. Ele diz, ou seja, a fé deve ter embasamento em fatos e provas. É triste o comentário de cristãos, não é? Aqui estou mostrando facilmente isso aí, gente. O Drauzio tem razão quando ele diz que o princípio da fé é não contestar, é não perguntar por quê, entendeu? Para os adeptos do islamismo, que é outra religião diferente do cristianismo, lá o herói é Maomé. Então Maomé também, lá na lenda do islamismo, Maomé também subiu aos céus. Você sabia disso? Maomé também subiu aos céus. Em religião, em fantasias religiosas, todo mundo sobe aos céus. Maomé também subiu aos céus. Ele estava lá em Jerusalém, Maomé, lá no edifício, o Domo da Rocha, famoso lá, aquele Domo da Rocha em Jerusalém, e Maomé subiu aos céus também, como Jesus. E aí vem o cristianismo católico, a Igreja Católica Apostólica Romana, também inventou isso aí, que Maria, mãe de Jesus, também subiu aos céus. A Igreja Católica. E o fiel católico tem que acreditar, sem contestar. Olha aí, o princípio da fé, o católico, é não contestar. Ele não pode contestar isso. Viu aí? Entendido isso aí, gente? Explicado? Eu explico várias vezes, porque para que a pessoa entenda, não é? Então aqui o Diego, né, foi criticar o Drauzio Varela, e o Diego aqui entrou aqui numa sinuca de bico, né, sem saída, né? Ele escreveu coisas aqui sobre a fé religiosa que nada tem a ver, não é? Dizendo que a fé religiosa deve ter embasamento em fatos e provas. O que é um absurdo, não é? Porque a fé religiosa não depende de provas, não depende de evidências, não depende de vestígios, não depende de fatos. Explicado isso aí, gente? Entendido isso aí? Mais um vídeo e muito obrigado.